assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Menino, homem ou mulher. Menino, homem ou mulher. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Sinto aqui, quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui, meu Deus, e quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Que poderia imaginar que o menino ia ajudar, alimentar a multidão. É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Que poderia imaginar que o menino ia ajudar, alimentar a multidão. É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Menino, homem ou mulher. Menino, homem ou mulher. Ouvistes que foi dito:
olho por olho e dente por dente. Que vos parece? Ele é culpado de morte. Morte. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os seus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifesto. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifesto. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, pois só teu nome é santo, pois só teu nome é santo. Boa noite a todos que nos acompanham nesse culto ao Senhor. Através dessa live, o nosso desejo é que o Santo Espírito de Deus, que não está preso a nada, possa estar sobre nós, em nós, nesse momento tão importante de culto, que Ele esteja sobre cada casa, cada lar, cada pessoa da família que está nos assistindo, para que nós possamos ter um tempo de relembrar a grandeza do nosso Deus, as obras que Ele tem feito, saber quem nós somos e qual é a missão que Ele tem nos confiado. Nós queremos que a graça dele seja conosco nesse culto. Por isso eu convido todos vocês para que por um instante feche seus olhos para a gente orar juntos, clamando essa graça maravilhosa de Jesus em nossas vidas. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor está aqui, o Senhor é presente em nossas vidas, e nós queremos dedicar a nossa vida a esse tempo que nós temos agora, em louvor, em honra ao Senhor, em adoração ao Teu santo nome. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito, Deus, que tem acompanhado o Seu povo ao longo da história, de uma forma muito especial, leve cativa a nossa mente, o nosso coração, a presença santa de Deus, para que enquanto nós ouvimos a leitura
leitura da Tua palavra, nós possamos ser alimentados pelo Senhor. Enquanto cantamos, possamos fazer isso em espírito e em verdade, para louvar, bendizer o Teu santo nome. Enquanto cantamos, nos lembremos da grandeza do Teu amor, da Tua salvação, do Teu poder e dos propósitos que o Senhor tem para com as nossas vidas. É em Cristo Jesus que consagramos ao Senhor esse tempo que teremos, Deus. Abençoe cada pessoa, Deus, que está nos acompanhando nesse momento. Que o Teu Santo Espírito seja sobre cada um deles. Que o Senhor fale ao coração, à medida da necessidade de cada um. E que juntos, ainda que separados em casas diferentes, possamos, Deus, possamos louvar e bendizer o Teu santo nome para a honra e glória do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, aquele que morreu por nós, mas ressuscitou o terceiro dia e vivo está à destra de Deus, queimando em nossos corações. É no nome dele que nós oramos. Amém e amém. Nós começamos esse nosso culto lembrando um dos momentos muito importantes da vida de Jesus, o maior sermão que nós temos registrado na Escritura, que é o Sermão do Monte, onde o Senhor reúne os seus discípulos e passa a trazer vários ensinamentos. Muito importante ver o cuidado que Jesus tem para com cada um deles, trazendo verdades eternas, princípios de Deus para o bem viver. E é muito interessante porque quando nós vamos para Mateus capítulo 5, que é onde está registrada essas bem-aventuranças, vai até o capítulo 7, no capítulo 5, no versículo 13, traz um elemento muito importante a respeito de uma missão que Jesus estava conferindo para os seus discípulos. E ele traz isso através de duas imagens. No versículo 13 ele diz: vós sois o sal da terra. Ele acrescenta dizendo que se o sal perdeu o seu sabor, ele para nada serve a não ser jogado no caminho para ser pisado pelos homens. Vós sois o sal da terra, vocês temperam, vocês preservam a moralidade, a verdade, a ética do reino de Deus. Mas o versículo 14 continua agora com uma outra imagem: vós sois a luz do mundo. Ou seja, ele está conferindo aos seus discípulos a missão para, no mundo que se perde em trevas, eles brilharem a luz de Cristo e as pessoas possam encontrar a verdade, a justiça, o amor, a graça do reino de Deus. Isso é muito interessante porque faz eco a um outro texto lá atrás, Gênesis capítulo 12, no versículo 3, bem no finalzinho desse versículo, quando Deus está chamando Abraão para que ele fosse uma grande nação, ele traz uma pitada de missão àquele chamado que Abraão estava recebendo. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Essa era a missão pela qual a descendência de Abraão teria que observar. Porque era através dessa descendência que todas as famílias, todos os povos da terra seriam abençoados. O que é interessante, porque nesse momento Deus está chamando Abraão e vai constituir uma nação, que é o Israel. E Israel tinha essa missão, essa função de abençoar todas as nações. Ao chamar Israel para ser a sua nação escolhida, Deus não está deixando de lado as outras. Ao contrário, Ele está chamando Israel para que Israel pudesse representá-lo no caráter de Deus, na justiça, na verdade, na adoração que eles prestavam a Deus. E esse testemunho de Israel seria a forma com que Deus abençoaria os povos vizinhos. Porque olhando o estilo de vida do povo de Deus, as pessoas reconheceriam o verdadeiro Deus e seriam convidadas a se prostrarem diante desse Deus, a se renderem diante desse Deus. Deus escolhe Israel para que através de Israel todos os povos fossem abençoados. Israel falhou, mas Jesus veio e agora chama os seus discípulos, o novo Israel, para que a gente dê sequência àquela missão lá atrás, que a gente recebeu em Abraão, de abençoar a todas as nações e a todas as pessoas ao nosso redor. Nós vamos cantar algumas canções
que nos fazem lembrar da importância do louvar a Deus, de através do louvor reconhecer a sua grandeza, reconhecer quem Ele é, a sua justiça, cantar entre as nações, manifestar entre os povos a nossa vida diante de Deus. Eu convido vocês para que se junte a nós, para louvarmos a Deus com toda a alegria, e esse louvor possa ser reflexo da nossa vida diante dele, e que a nossa vida abençoe aqueles que estão ao nosso redor, pela maneira que nós seguimos ao nosso Senhor. Oremos e adoremos ao nosso Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, porque quando o Senhor escolheu Israel, de forma alguma o Senhor desprezou as outras nações. Antes o Senhor a escolheu para que as outras nações pudessem ser abençoadas por meio dele. Agora, Deus, nós entendemos que nós temos esse chamado de abençoar as pessoas. E nós queremos fazer uso da nossa vida, da nossa reverência, da nossa adoração, da nossa devoção ao Senhor, para anunciar a Tua grandeza, anunciar o Teu poder, anunciar a Tua graça, e dessa maneira abençoarmos aqueles que estão ao nosso redor. Primeiro os mais próximos, a nossa família, os nossos familiares, os nossos amigos, até que isso alcance pessoas mais distantes. Mas nós queremos louvar o Teu santo nome, reconhecendo quem o Senhor é em nossa vida. Em Cristo Jesus que oramos assim, amém. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habita. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Aleluia. Essa próxima canção nos convida a continuar louvando a Deus com tudo que Ele tem nos dado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar,
nas alturas do céu. Louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce essa canção e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas no céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce essa canção e os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado. Por toda eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado, seja louvado, seja louvado. Aleluia. Essa próxima canção, na verdade, é um salmo, o salmo de número 96, que nos convida a prestar glória e majestade diante de Deus. E nesse processo todo nós manifestamos a quem Ele é entre as nações. É isso que nós queremos cantar agora. Senhor, um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre
todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Paz seja convosco. Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Tendes aqui algo que comer? São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Talvez você esteja se pensando, você que acompanhou a gente no domingo passado, esse vídeo já passou, está repetindo. Exatamente, porque nós precisamos pegar o ponto de partida de onde nós paramos na semana passada, na exposição do Evangelho de Marcos, no capítulo 16, que nós estamos hoje, porque na semana passada nós vimos a ressurreição de Jesus, até o momento que ele aparece para Maria Madalena, e a gente quer seguir dali, porque esse vídeo que vocês viram mostra a ressurreição de Jesus, mostrando para os seus discípulos, aqueles ainda incrédulos, que de fato era ele, bem como confiando a eles uma missão. Porque esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Jesus confere aos seus seguidores a missão que é dele, missão que começa na eternidade, que ao longo do tempo vai desenrolando, passa pelas histórias de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, vai pelo período dos reis, vai desenrolando até que chega na vinda do Deus eterno, que se faz gente como nós, e caminha por essa terra,
podendo padecer da mesma forma que a gente poderia, para cumprir perfeitamente o plano de Deus, de nos salvar, de alcançar as pessoas, de levar o reino de Deus ao coração das pessoas, o amor de Deus, a vida de um mundo que está perdido, levar luz para um mundo que está em trevas, levar esperança para um mundo que já está em desesperança. Mas precisamos lembrar que essa é uma missão que começa na eternidade com Deus, passa por Jesus e agora ele precisa confiar essa missão à sua igreja. E aqui é uma coisa muito importante para a gente pensar. Não é fácil a gente encontrar alguém para dar continuidade àquilo que a gente está fazendo. Contudo, antes de qualquer outra consideração, quero convidar você a voltar os seus olhos para Marcos capítulo 16, onde nós faremos a leitura a partir do versículo 9 até o final desse texto. Diz assim a palavra do nosso Deus. Marcos 16, a partir do versículo 9. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto, depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que a acompanhavam. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado porque diante do Senhor nós estamos, ao longo desse culto todo, lembrando dos ensinamentos do Senhor, da grandeza do Senhor, do chamado do Senhor para as nações, para abençoar as nações, abençoar as pessoas ao redor. E agora nós estamos diante desse texto que nos mostra Jesus já ressurreto, confiando aos seus discípulos uma missão que deve continuar, que deve ser levada adiante. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine nossa mente e coração aqui nesse momento, para que possamos compreender a Tua Palavra e nos engajar naquilo que o Senhor tem nos proposto, para a Tua honra, para a Tua glória e para abençoar as pessoas ao nosso redor. Em Cristo Jesus que nós oramos assim, amém e amém. Preciso dizer com um certo tom de, não tristeza, mas de, puxa vida, está acabando o nosso Evangelho de Marcos. Aqueles que têm nos acompanhado desde o início, sabem que foram 1 ano e meio, desde Marcos capítulo 1, até que a gente chegasse aqui em Marcos capítulo 16, para compreender o que esse evangelista queria dizer a respeito de Jesus, a respeito de quem Ele é, qual a sua missão, mas também para nos deixar claro quem nós somos, o que esse Deus está fazendo conosco e qual é a proposta que Ele nos confia, que Ele nos propõe para que a gente possa fazer para a sua honra, para a sua glória e para alcançar as pessoas. E aqui está o texto que a gente estava lendo. Como eu disse antes da nossa leitura, não é fácil nós encontrarmos pessoas que substituam a gente em alguma coisa que a gente vem trabalhando há um bom tempo. Por exemplo, algumas estatísticas dizem que
muitas empresas familiares tendem a falir na segunda ou na terceira geração, porque a primeira geração você tem o empenho dos pais em querer fazer com que aquilo dê certo, procuram inovação, arregaçam as mangas, dão duro naquilo que precisa fazer para construir uma empresa. Mas nem sempre aqueles que vêm na sequência têm a mesma paixão, dão o mesmo valor àquilo que foi conquistado com tanta dificuldade pela primeira geração, e a tendência é que isso venha ficar de lado. Mas os pais ficam profundamente angustiados porque eles ficam preocupados, porque isso é uma coisa importante para a nossa família, que eu quero que chegue aos netos, aos bisnetos e assim por diante, mas eu não consigo ver responsabilidade no meu filho ou no meu genro, ou seja, em quem que vai gerir esse negócio para frente. De fato, não é fácil nós pegarmos alguma coisa que a gente tem muita estima e confiar isso para que outra pessoa faça, sabendo que ela vai encarar com a mesma responsabilidade, com o mesmo zelo, com a mesma paixão. E a pergunta aqui é a seguinte: quem será que Deus escolheria para dar continuidade àquilo que Ele está fazendo ao longo da eternidade? Quem são as pessoas que Ele vai chamar para dizer: tudo isso que vocês estão vendo eu fazer, agora eu coloco sob responsabilidade de vocês. Vocês têm a responsabilidade de dar continuidade a tudo quanto eu venho fazendo. E qual é a missão que Cristo está trazendo para os seus discípulos? Eu gosto de pensar, embora nós estamos focados em Marcos, como que os outros evangelhos tratam a respeito disso. Por exemplo, Marcos nos diz no versículo 15, que Jesus está nos orientando da seguinte maneira: vão por todo mundo e preguem o evangelho. Já Mateus, no capítulo 28, versículo 19, no 19 a 20, vai nos pedir para que a gente faça discípulos de todas as nações e acrescenta um elemento à nossa missão: ensine-os a guardar tudo quanto vos tenho ensinado. Já Lucas, no capítulo 24, versículo 48, nos traz uma postura um pouco diferente, falando que Cristo veio para anunciar a remissão de pecados, a confissão de pecados, e traz agora a missão dos discípulos. E vocês são testemunhas disso. Em outras palavras, vocês precisam ser testemunhas daquilo que eu estou fazendo. É a palavra de Lucas. Mateus usa a expressão: façam discípulos. Marcos usa a expressão: pregue o evangelho a todas as pessoas. Essa é a missão que Deus está confiando à sua igreja. Mas uma coisa que me chama a atenção é a respeito de quem são as pessoas que Deus vai usar para confiar essa mensagem tão importante, tão fundamental. Quem são essas pessoas? O texto nos conta, a partir do versículo 9, a história de Maria Madalena. Olha que interessante. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Olha que informação aparentemente desnecessária. Por que se referir a uma pessoa e lembrar do passado dela? Por que falar de alguém e lembrar de alguma coisa que marca negativamente a sua história? Maria Madalena, de quem foi expulso 7 demônios, ou falar do fulano de tal, aquele que roubava as coisas lá na empresa, aquele que era mentiroso, aquele que tem uma fama má aqui e ali. Parece desnecessária essa informação. Contudo, Marcos faz isso, e eu acredito que tem um motivo importante, porque aqui nós temos um contraste enorme acontecendo. Nós temos a história de alguém marcada por um período extremamente difícil de vida, simbolizando o máximo de aprisionamento, que é possessão demoníaca desses 7 demônios. Nós temos um processo de libertação de Jesus, de graça de Jesus, transformando a história dessa pessoa e a transformando numa anunciadora, em alguém que proclama. Ela foi a primeira a proclamar o Cristo ressurreto.
Olha que honra, que privilégio. A primeira pessoa que anuncia quem é Jesus de uma forma plena, porque passa também pela sua ressurreição, é Maria Madalena. Aquela que tinha até então um histórico terrível de vida. O seu passado não é bom, não é legal. Contudo, aqui nós temos de uma forma clara, Deus vai usar aqueles a quem Ele quer. Ele transforma a vida dessas pessoas, modifica completamente as suas vidas, ao ponto de transformá-las em anunciadoras, proclamadoras de um evangelho, de uma boa notícia do reino de Deus para as pessoas. Mas quem são os outros convidados? Os próprios discípulos, porque os primeiros a serem evangelizados são os próprios discípulos. Quando Maria Madalena vai ao encontro deles e diz que viu, que teve um encontro com Cristo ressuscitado, eles não creem. Depois outros 2 discípulos contam a respeito de um encontro que também tiveram com Jesus, e os demais discípulos não creem. Esses outros discípulos são marcados por um período de vivência com Jesus, viram maravilhas, viram sinais, viram Jesus fazendo coisas tremendas, dando vista ao cego, fazendo que aleijado andasse, recuperando a pele de leprosos, recuperando a dignidade da vida das pessoas, abençoando as crianças, ordenando a natureza que se acalmasse, ao mar que se acalmasse, enfrentando demônios, ressuscitando pessoas. E agora eles tiveram um momento depois disso de abandono de Jesus, quando a situação ficou difícil, quando Jesus foi preso. Todos deixaram Jesus, abandonaram Jesus, a não ser João, que deu uma passadinha por lá, e Pedro, que tentou acompanhar, mas ainda assim negou a Jesus. Mas note que as pessoas a quem Jesus está confiando a mensagem que pode trazer vida e esperança, são pessoas que são marcadas por um histórico de possessão demoníaca, um histórico de abandono de Jesus, de negação de Jesus, mas ainda assim Cristo está chamando essas pessoas para que agora eles anunciem o evangelho, porque Cristo perdoa até mesmo as nossas falhas na caminhada. Os discípulos já andavam com Jesus, falharam no final. Isso não quer dizer que Deus desistiu deles e que Deus não tem uma obra a contar para o mundo através da vida deles ainda. E eles são convocados para levar essa história adiante, anunciar o Cristo que morreu em nosso lugar, que ressuscitou e que voltará para concluir todas as coisas. São pessoas que são marcadas pela incredulidade também. Deus os convenceu da sua ressurreição e lhes confiou a sua missão que vem desde a eternidade. A última consideração que eu queria fazer com os irmãos é ao fato de que Jesus, ao confiar a sua missão aos discípulos, não está lavando as mãos e dizendo: agora é com vocês. Em outras palavras, Jesus não está convidando os discípulos, consequentemente a nós, para trabalharmos para Ele, para sermos seus funcionários, para que a gente trabalhe para Ele, mas o convite é para que a gente trabalhe com Ele, porque Deus não deixa de seguir na sua missão. Agora Ele nos convida a participar de uma forma grandiosa daquilo que Ele está fazendo. E isso para mim é um convite espetacular. Eu comentei alguma vez com algumas pessoas, como seria se homens da envergadura de Bill Gates, por exemplo, conhecido no mundo todo, chegasse para nós e convidasse: eu estou para abrir um projeto novo e eu quero convidar você para trabalhar comigo, fazer uma sociedade. Fique tranquilo que com os recursos eu entro, a questão de recurso é minha, eu preciso só que você coopere comigo naquilo que eu estou fazendo. Está dentro? Qual seria a sensação de uma pessoa recebendo esse convite de um homem da posição de Bill Gates? Provavelmente se sentiria honrado, lisonjeado, animado, exultante, desejoso em participar logo disso. Quanto mais recebermos o convite, não do Bill Gates, mas de alguém muito mais importante, o próprio
Deus encarnado, morto e ressurreto, está nos convidando para juntarmos-nos a Ele no empreendimento dEle de abençoar as pessoas. Eu gosto como Billy Graham encarou essa verdade. Certa vez ele foi convidado para compor uma posição de importância dentro do cenário político dos Estados Unidos, ocupar uma cadeira importante lá. E a resposta dele foi: por que eu me rebaixaria em assumir essa posição que para vocês é tão importante, se eu sou embaixador do Rei de todas as coisas? Se eu estou num chamado de servir a Deus. É lógico que ele não estava querendo menosprezar o trabalho de ninguém, que tem o seu valor, que tem a sua importância, mas aqui ele está trazendo a consciência da grandeza, do privilégio, da maravilha que é sermos convidados por Deus para cooperarmos com Ele na missão dEle. Não existe nada mais extraordinário do que isso. Pecadores como nós, sendo convidados a sermos arauto do grande acontecimento, do grande Rei do Universo, anunciando o seu reino na medida que Ele vai desenrolando. É um privilégio incrível isso que está acontecendo, para trabalharmos com Ele. Mas note que esse final que nós temos aqui no Evangelho de Marcos, na verdade é uma lembrança daquilo que ele já havia falado em outro momento. Dá uma olhadinha o que diz Marcos capítulo 3. Nós vamos dar uma olhadinha do versículo 13 até o versículo 15. Quando Jesus está chamando os seus discípulos, olha que interessante a ordem de prioridade que nós temos. Marcos capítulo 3, versículo 13 até o 15 diz assim: Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Olha que interessante, Jesus chama os seus discípulos num primeiro momento para que estivessem com ele, num segundo momento para que pregassem, conferindo ele autoridades, inclusive para expulsar demônios. Mas a prioridade do chamado de Jesus não é trabalharmos para ele, mas com ele, ter o trabalho que fazemos para Deus com intimidade, com o dono da obra, com o dono dos recursos, com aqueles que está conosco. É muito interessante isso, porque o Deus que nos chama também nos dá as ferramentas que a gente precisa. E é muito interessante como os 3 evangelistas representam isso de uma forma diferente, que é o próprio Espírito Santo dentro de nós, que trabalha conosco e nos auxilia na proclamação do Evangelho. Quando a gente olha, por exemplo, para Mateus 28, 20 e Lucas 24, 49, nós temos essas expressões de que Mateus 28, no versículo 20, diz que ele estaria conosco até o final. Essa é a promessa da presença dele enquanto nós estamos em missão. Marcos já descreve isso, falando a respeito de que vocês expulsarão demônios, curarão pessoas e uma série de outras coisas que simbolizam a presença do Espírito em nossa vida para fazer aquilo que é preciso, na hora que é necessário. Já Lucas traz uma outra expressão dizendo: fiquem em Jerusalém até que vocês recebam do alto o Espírito e vocês tenham autoridade para serem minhas testemunhas. E é assim que começa Atos, capítulo 1, versículo 8, onde eles estavam reunidos e desce sobre eles o Espírito Santo, então eles passam a ser a testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas o Deus que nos chama, é o Deus que nos cura e nos restaura da nossa história, não leva em consideração o nosso passado, mas e sim o presente que Ele faz em nossa vida, nos chama para participar da obra mais importante do universo. Não existe nenhuma outra coisa que a gente possa se engajar, tão maravilhosa quanto servir a Deus, e Ele mesmo nos oferece os recursos que a gente precisa, que é a sua presença, a sua companhia, o seu Espírito nos auxiliando em todos os momentos da nossa jornada e da nossa caminhada. É assim que o Evangelho de Marcos termina, anunciando Cristo ressurreto e deixando claro a missão que nós, enquanto igreja, enquanto discípulos de Jesus, temos de
anunciarmos, de sermos testemunhas, de pregarmos, de ensinarmos tudo quanto Cristo tem nos ensinado a respeito do reino de Deus. O nosso desejo é que Deus possa nos abençoar de uma forma profunda, recobrando em nossos corações a alegria de pertencer a um Deus que nos tirou de uma vida de escravidão e nos convida agora para servi-lo. Que a gente possa, a partir dessa reflexão, orar a Deus e dizer: Deus, eu quero te servir com zelo, com empenho. Quem o Senhor quer que eu anuncie? Como eu posso fazer isso muito palpável na minha própria casa, aos meus amigos, sem ser chato, mas ser intencional em anunciar o amor de Deus à vida das pessoas? Me ajude, Deus, a ser um discípulo que honra o teu nome e que abençoa as pessoas, anunciando quem o Senhor é, na minha vida, na descrição do Evangelho, para a tua honra e para a tua glória. Convido você para que tenha um tempinho com Deus e fale com Ele, de acordo com aquilo que Ele possa ter falado com você nesse período de reflexão. Em seguida nós oramos juntos e cantamos uma canção de consagração a Deus, de compromisso a Deus, em cantarmos desse amor para as pessoas ao nosso redor. Deus abençoe e até breve. Senhor Jesus, diante do Senhor nós estamos agora, mas o nosso coração ainda ecoa, Deus, o que a gente acabou de ouvir da Tua Palavra, onde o Senhor nos revela através do Evangelho de Marcos, que os primeiros a serem convidados agora para anunciar o Cristo ressurreto, é alguém que foi marcado por uma história de possessão, de prisão, de extrema dificuldades, mas agora é feita anunciadora do Cristo ressurreto. Os seus discípulos, Deus, ainda que andaram com o Senhor ao longo de 3 anos, vendo tudo o que viram, ouvindo tudo o que ouviram a respeito do Senhor, nos últimos momentos de vida do Senhor Jesus, o abandonaram, tentaram seguir de longe, mas o Senhor morreu naquela cruz, sem ter a quem estender o olhar. Senhor Jesus, mas o Senhor, ao estar com eles, pacientemente, prova que o Senhor é o Senhor mesmo, mostrando-lhes as mãos, as chagas, trazendo paz aos seus corações, e reforçando aquilo que o Senhor já tinha feito lá atrás, chamando-os para serem discípulos. Como é maravilhoso, Deus, saber que as falhas dos discípulos não é o determinante para que eles sirvam ao Senhor, porque o Teu perdão e a Tua graça é algo tão profundo, que o Senhor restaura os seus discípulos depois desse momento de abandono do Senhor, e revigora neles o chamado. O Senhor os perdoa e os capacita, e compromete-se, Deus, com a sua própria presença, a presença do Santo Espírito, nos auxiliando em todas as nossas necessidades, enquanto cumprimos a missão. Senhor Jesus, muito obrigado por ter alcançado a nossa vida. Somos pecadores, somos falhos, esfriamos na caminhada, deixamos de te seguir muitas vezes,
Vivemos muitas vezes, Deus, para nós mesmos, abandonamos a tua missão, deixamos de interceder pelas pessoas, de orar por elas, de anunciar os evangelhos, de servi-las com nossos talentos, com a nossa vida, de orar por elas, de sustentá-las nas necessidades. Deus tem misericórdia de nós, mas ao mesmo tempo muito obrigado, porque o Senhor nos convida hoje, Deus, a restaurar o chamado de sermos discípulos do Senhor e abençoar as pessoas ao nosso redor. Nós queremos com essa canção, Deus, dizer que nós queremos contar, queremos cantar a respeito do amor do Senhor em nossas vidas, e queremos que isso transborde e alcance as pessoas ao nosso redor, e a gente só pode fazer isso, porque primeiro fomos alcançados pelo Teu amor, e agora nós queremos levar isso adiante. É em Cristo Jesus que nós oramos assim, amém, Deus. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por tudo quanto o Senhor fez a nós essa noite nesse culto, Deus, por nos lembrar da sua grandeza, do seu amor, bem como da nossa missão, Deus, que não é algo para trazer peso para nós, mas nos lembrar do grande privilégio que é servirmos ao Deus eterno, que está em missão no mundo há muito tempo e nos convida para nos juntar ao Senhor como cooperadores. Que privilégio, Deus, que nós possamos viver essa semana, Deus, na alegria de sermos convidados pela pessoa mais importante desse mundo, pelo Rei do Universo. Muito obrigado, Senhor.
Agora, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que o amor do eterno Deus e Pai, que a unção e consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de nós, Igreja de Jesus, reunido hoje em nossos lares, e sobre toda a Igreja do Senhor Jesus espalhado sobre a terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe profundamente a sua vida, que a graça do Jesus ressurreto esteja sobre você. Lembro ainda que, se você estiver com algum tipo de dificuldade ou souber de pessoas que estão em dificuldade em meio a essa crise que a gente está vivendo, nos procure para que a gente possa socorrê-las com aquilo que Deus tem nos agraciado. Que Deus abençoe as nossas vidas para podermos abençoar outras pessoas. Uma boa semana, abrace a pessoa aí que está com você, representando o nosso abraço, o abraço dessa igreja para todos vocês. É em Cristo Jesus que nos despedimos. Deus abençoe. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só. Sinto aqui, a vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Sinto aqui, quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui, meu Deus, e quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não, não. Eu sei que Deus